em uma abstração desse sistema. É algo que, evidentemente, tende a ruir, a cair, não tem como dar certo. Porque a mulher sempre será mulher e o homem sempre será homem. Alguns ativistas, inclusive do feminismo, algumas ativistas do feminismo, ressaltam esse aspecto, mulher e homem. Fernando Montenegro, recentemente, fez uma referência a isso, mulher e homem. São diferentes, complementares e diferentes, não tem como negar isso. Agora, querer fazer tábula rasa disso é levar a sociedade para uma situação de caos e desgastamento. E parece que é isso que realmente se deseja. Toda cultura ela é baseada em alguns fundamentos. A nossa Constituição Federal, estamos aqui no Tribunal de Justiça, a nossa Constituição Federal, no título 8º da Ordem Social, tem uma seção específica sobre a cultura e normas determinantes para todas as instituições e para a sociedade como um todo, a Constituição Cidadã de 1988, no sentido de preservar e valorizar a cultura da sociedade. E qual é a nossa cultura? É algo na linha do gênero? Certamente não. Certamente não. E quando nós aqui estamos falando, é importante também, eu sempre procuro ressaltar, pelo menos essa é a minha opinião, eu creio que a maioria dos nossos integrantes aqui da mesa e das pessoas que refletem sobre o assunto, pelo menos, não estamos aqui em falar em discriminação com relação a pessoas que têm essa ou aquela tendência com relação à questão sexual. Essas tendências existem, nós sabemos, cada um de nós tem as suas próprias. E eu acredito que uma análise pessoal, todos verão que nem sempre são, talvez, as mais adequadas, as tendências que existem. Mas elas devem ser direcionadas, trabalhadas, educadas. E, nesse sentido, se procura passar esses valores de um direcionamento, de uma educação do que se entende certo ou melhor para os filhos. O gênero, a teoria de gênero, a ideologia de gênero, procura fazer tábula rasa disso. E, pelo contrário, procura levar a uma experimentação afastada da família, às ocultas da família, com crianças incapazes de se defender no ambiente escolar. O que é uma covardia inadmissível. Se fosse aprofundar mais a fundo, algo possivelmente passível de capitulação e integração em crimes contra a liberdade sexual. Porque uma criança, num ambiente afastado de sua família, de pessoas da mesma idade e os equivalentes aos pais na escola, dando uma orientação perversa, pode ter consequências gravíssimas e indissociáveis e trágicas para essa pessoa por toda a vida. Por toda a vida. Eu gostaria de citar aqui um exemplo que vocês talvez tenham ouvido falar num filme que na época fez um sucesso, entre aspas, midiático enorme, chamado Último Tango em Paris. Marlon Brando e Marie Schneider. Era um bêbado meio... uma pessoa chegada à bebida e meio perdido na vida, que tem um romance, um caso, uma fé com uma jovem, que era a artista Marie Schneider. Um diretor francês muito conhecido, o ator Marlon Brando, né? E diversas notícias circularam sobre a ambientação desse filme e o ocorrido nesse filme. E há uma determinada cena, que não cabe aqui entrar em detalhes, mas um tanto mais forte, em que há uma relação, digamos assim, sexual não natural, envolvendo os dois atores principais, inclusive utilizando-se determinados produtos culinários, e se questionou sobre essa questão depois. E a Marie Schneider
parece, ao que tudo indica, que foi afetada para o resto da sua vida em relação a essa cena, que, segundo se diz, não foi, segundo ela afirma, não foi consentida por ela, e depois parece que foi confirmado pelo próprio diretor do filme. Não houve consentimento dela. Então ela foi abusada sexualmente diante das câmeras, porque diz o diretor, eu queria pegar a reação do abuso, se eu avisasse não haveria a reação do abuso, ou seja, uma violência grave contra a mulher artista e contra todas as mulheres, sobre o que pouco se fala. O que eu quero colocar aqui é que as experiências de natureza sexual, e talvez aqui muitos tenham essa clareza, elas não são algo que se possa descartar. Pessoas abusadas sexualmente, eu tenho conversado às vezes com poucas dessas pessoas, e de pessoas também que tratam de pessoas abusadas sexualmente. Como isso afeta de maneira grave a vida da pessoa por toda a existência. Então, o que se está propondo com relação às nossas crianças? Eu digo às vezes assim, graças a Deus que meus filhos já são crescidos. Porque se acontece uma coisa dessa com um filho meu pequeno na escola, eu realmente não sei o que podia acontecer. Graças a Deus já sou crescido. Então são cartilhas verdadeiramente abomináveis, redigidas e publicadas às escondidas já há muitos anos e que vem se difundindo cada vez mais. E que agora, por meio de exposições a nível nacional, tem se procurado tornar naturais, inclusive levando turmas de criança para assistir às exposições as mais tresloucadas possíveis, de pessoas viciadas, addicted, como se chama, condicionadas, presas, desgraçadamente, a drogas, a bebidas e etc., inclusive algumas delas que cometeram rápido suicídio para mostrar a consequência disso, querem pôr isso como parâmetro para as crianças. E isso em um radical desrespeito à norma constitucional, que na questão da cultura busca valorizar, preservar, estimular as diversas manifestações culturais, não só das minorias, mas, óbvio, também da maioria, a quem é dirigida também a Constituição. Então nós temos que ter presente, me parece, a gravidade do que está por trás, por todo o discurso bonito, emproado, enrolado, adjetivado, rocambólico, etc., que está por trás disso, a verdadeira natureza disso. Como disse muito bem aqui o deputado Haroldo de Oliveira, nós estamos num processo. Esse processo não é exclusivamente brasileiro, é um processo universal. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, digamos assim, ela tem, vamos dizer assim, 4 bases fundamentais, né, que poderiam ser reduzidas talvez a 2 e com algumas ramificações nessas 2. A primeira base, vamos dizer assim, a nível mais racional, administrativo, institucional, é a greco-romana. O Ocidente, ele tem uma experiência no orbe, né, planeta Terra, né, digamos assim, da civilização grega, de certo modo assumida e desenvolvida, espraiada pela civilização romana. Daí podemos falar uma civilização greco-romana. Essa civilização recebeu um influxo, vamos dizer assim, de transcendência religiosa de uma religião ou de 2 religiões, grosso modo pode-se dizer, a judaico e a cristã. Cristã, que tem base judaica, civilização judaico-cristã. Então podemos falar de uma civilização greco-romana judaico-cristã, que é a civilização em que ainda estamos.
vamos dizer assim, civilização e ideias, ela vai tendo as suas múltiplas vicissitudes. E eu acho que é importante fazer aqui uma referência a algo do passado, em termos macro-civilizacionais, que serve para um alerta para nós, me parece, com relação a essa questão do gênero. As chamadas invasões germânicas, chamadas por nós invasões germânicas, não têm esse nome e esse conteúdo para os alemães. Os alemães não falam em invasão, eles falam em transmigração. Volkswanderung. São as transmigrações de povos que vêm do leste e vão avançando para o oeste. Um desses povos virou um adjetivo de algo de destruição, de algo que não deixa nada em pé. Esse povo é o povo vândalo. Quando se fala fulano, hoje em dia está fora de moda, né? Mas já teve mais na moda. Fulano é um vândalo, ou seja, algo que destrói tudo, não deixa nada em pé. Tudo é uma terra arrasada. Por que se fala e por que se associa os vândalos a isso? Os vândalos, que eram extremamente violentos, tinham, diferentemente de outros povos germânicos, por norma, tudo destruir. Eles destruíam tudo, não assimilavam nada da civilização que era por eles conquistada, diferentemente dos outros povos germânicos, visigodos, ostrogodos, godos, etc., que foram assimilando em maior ou menor medida a civilização greco-romana cristã com as quais eles tinham contato. Os vândalos estiveram no norte da África, né? Tomaram Hipona lá com Santo Agostinho. E qual o legado dos vândalos para a civilização? Basicamente nenhum, a não ser esse. Eles destroem tudo e não deixam nada de herança. É isso. Não há uma civilização, não há resquícios da civilização vândala. Temos que tomar cuidado se essa tal teoria de gênero não sejam os novos vândalos que se apresentam aí para nós. Nesse evolver, vamos dizer assim, da nossa civilização, já foi relatado por ocasião de um outro seminário no Tribunal Regional do Trabalho, uma brilhante palestra do Dr. Henrique Lima, sobre os aspectos filosóficos subjacentes. Nós podemos identificar em determinado momento, no século XVI, mas propriamente coincidiu aí com o século das grandes descobertas, chamadas grandes descobertas, né? Descoberta das Américas, uma viragem, uma guinada da filosofia, cujas consequências nós sentimos ainda hoje. Especialmente da parte de René Descartes, que busca separar o homem de Deus. A reflexão sobre o homem, diferentemente da reflexão feita pelos gregos, que olham para a natureza e se deslumbram com a natureza. E a partir daí olham também para si e verificam que há uma ordem. Se há uma ordem, há algo por detrás dessa ordem. Quem estabelece essa ordem? E essa ordem ela não é apenas física. Não é só a questão da física quântica, com base na qual e cujos princípios funcionam os nossos celulares, o nosso controle remoto da TV, o controle remoto do portão da garagem. Esses princípios, que são identificados pelo homem e levados para alguns instrumentos, não foram criados pelo homem. Eles estão na natureza. O homem que está na natureza, faz parte da natureza, não terá também princípios incriados e pré-existentes ao próprio homem, dentro do próprio homem? Se a natureza tem, por que o homem não terá? E se o homem é um ser moral, esses princípios também não serão de ordem moral e condicionantes da vida pessoal do homem? Esse é o dado. E os gregos, na sua filosofia, que prevalece até hoje, e filosofia essa, inclusive filosofia da natureza, que está em perfeita sintonia com a mais avançada física e química atual, que nos permite essa vida de altíssima tecnologia,
essa filosofia grega, em sintonia com esses princípios físicos e químicos relacionados a essa mesma filosofia, levam em conta uma interação da natureza e dos princípios que nela estão. Porém, a partir do século XVI, há uma pretensão filosófica no Ocidente de dissociação entre o homem e a natureza, como se o homem pudesse recriar a natureza ou criá-la novamente. E é a frase básica de Descartes: penso, logo existo. Ora, antes de você pensar, você já existia, meu amigo. Não conseguiu perceber isso, mas acharam uma lindeza isso. Penso, logo existo. O animal não pensa, não é? Mas existe. Conseguiu perceber? Mas em suma, mas a partir daí, toda a filosofia vai se afastando cada vez mais de Deus, embora Deus continue sendo algo ou alguém existente, mas vai se afastando cada vez mais até chegar a reflexões. É bom nós termos presente isso. As reflexões do século XIX, Feuerbach, antes dele Hegel, e depois o Engels e Marx, nos levaram e nos estão levando a essa situação que vivemos. As duas grandes guerras, primeira e segunda, com horrores e terrores inimagináveis no Ocidente anteriormente, e mesmo na história da civilização, eles têm um fundamento mais ou menos próximo dessas ideologias do século XIX. E que no século XX, com Gramsci e outros, procura-se implantar, inserir na mente e na cultura das pessoas. E hoje em dia, com o grande e formidável apoio dos meios de comunicação de massa, que apresentam novelas mentirosas e mirabolantes, propondo modelos de vida que só levam à destruição, e programas idem correlatos a essas mesmas novelas, como isso fosse a realidade do mundo, que são claramente destruidoras da vida pessoal, individual, familiar e social. E nós ainda temos, a nível institucional, atualmente no Brasil, algo muito grave, que é alguns organismos e instituições, e me refiro aqui data máxima venia, com todo respeito aos eminentes atuais ministros, a sua cultura, o seu saber e a sua pessoa, mas que por uma maioria que tem se repetido em vários casos, graças a Deus não em todos, mas em vários casos, uma maioria que tem utilizado a Suprema Corte, eu falo aqui, é o que eu penso, como instrumento de divulgação, se não imposição de suas crenças pessoais. Não tenho nada contra, e nem temos nada contra a crença de cada um. Tem todo o direito de acreditar no que bem queira. Agora, utilizar um instrumento, uma instituição, no caso, no ápice do Poder Judiciário, e atualmente no ápice das instituições brasileiras em termos práticos, para uma revolução moral e ética, data máxima venia, a meu ver, extremamente perniciosa e cruel, é algo aberrante. E que, a meu ver, deve ter a resistência plena e total, nossa, tanto a nível institucional, daqueles que ocupam os cargos públicos dentro das normas constitucionais, como em termos pessoais, como cidadãos. Na realidade, eu me pergunto às vezes se não estaria havendo, data máxima venia, uma subversão institucional por aquela instituição que é encarregada de salvaguardar a Constituição, que está sendo reescrita seguidamente por ela, por essa instituição, e também alterando as leis, retirando o debate público próprio e natural do Congresso Nacional.
Porque o ambiente do debate público é o Congresso, necessariamente. Que, inclusive, pode ser renovado, é renovado, em grande medida, em cada votação, por maiores que sejam as deficiências, que, aliás, são inúmeras e graves e que devem ser corrigidas, do nosso sistema representativo. Muito pior que as deficiências do sistema representativo é nós termos um grupo de 11 ilustres pessoas escolhidas indiretamente. Vejam, a atual composição do Supremo Tribunal Federal dos 11, são 7 ministros escolhidos em 3 governos. 7 ministros em 3 governos com uma determinada orientação ideológica, e essa exatamente é do Gramsci e do Foro de São Paulo. Então aí nós já temos uma maioria possível, presumível, de 7, avassaladora, basta 6 para ter a maioria. Então, tanto nessa questão de gênero, como em outras questões relativas à nossa vida pública, social e nacional, há essa situação de uma veneranda e importantíssima instituição, que sempre continuará sendo importante, mas que parece que tem que retornar, de alguma forma, ao seu caudal constitucional. E se isso não é feito de maneira natural, como parece que já está sendo buscado por alguns excelentíssimos senhores e senhoras ministras, parece que vai ter que haver algum tipo de reação, não só institucional, como já está havendo, mas também social da sociedade, organizada e ou não organizada, para que mantenhamos, vamos dizer assim, uma harmonia e efetivo respeito à ordem constitucional, que, repito, no caso de gênero, tanto na preservação da família, que nas palavras expressas do Constituinte é formada por homem e mulher, está claro lá. A união pública e duradoura entre homem e mulher deve ser propiciada, em outras palavras, propiciada a sua conversão em casamento, que dá origem à família, que nos termos expressos do Constituinte é a base da sociedade. Então, destruindo o conceito de família, se destrói o conceito da base da sociedade, em outras palavras, a própria sociedade. Foi o que ocorreu a partir de uma decisão data máxima vênia do Supremo Tribunal Federal, e depois uma decisão, vejam só como critica o professor Carlos Blanco, que é um professor catedrático da Universidade de Lisboa, não é um Zé Ninguém. É um professor de uma das mais prestigiadas e prestigiosas universidades do mundo, que é a Universidade de Lisboa. Ele diz: não existe nada igual ao Supremo no mundo. Não hesita em derrogar a Constituição. E ainda tem o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo, todo ele também indireto, direto, indiretamente, indireto, que altera as leis, que dá ordem para os cartórios, por exemplo, que o Supremo decide que união estável entre homem e mulher vale como união estável entre homem e homem, mulher e mulher, que o Código Civil, que repetiu a Constituição, não pode ser entendido que homem é homem e mulher é mulher. O gênero aí também está presente, né? Vem o CNJ e diz que não é só união estável, não, é casamento também. Então, aqueles nos cartórios que não aceitarem transformar a união estável em casamento serão punidos. Mas a decisão do Supremo não fala nada sobre isso. O Supremo fica quieto e assim passa. Agora, recentemente, mais uma norma do CNJ com relação à questão de casamento, família, fecundação in vitro, processos esses altamente complexos e que estão há muitos anos, é verdade, em debate no Congresso. O fato do Congresso não deliberar imediatamente sobre um determinado assunto não é sinal necessário nem evidente de fraqueza, pode ser um sinal claro de uma maior e necessária maturação sobre um tema complexo, que não deve ser decidido às afogadilhas. Mas aí vem o Supremo e aí sim decide a afogadilha. Decide em habeas corpus questões que estão sedimentadas no país há décadas, há mais de meio século, ignorando todo o debate parlamentar, todo o debate em audiências públicas, todas as manifestações da sociedade. Será que nós estamos nos encaminhando para um novo tipo de ditadura?
institucional de um determinado órgão sobre o país? Em suma, são perguntas que tanto nessa nossa questão de gênero, como em outras correlatas e que dizem respeito direto à nossa vida, à vida de nossos filhos, de nossos netos, daqui a um pouquinho mais, bisnetos, quem sabe, que nós temos que estar atentos. Muito obrigado, senhor presidente da mesa e os participantes e do auditório.